um gigante que quebrou todos os recordes. Ele cruza os oceanos e conecta o mundo. Com quase 400 metros de comprimento e capacidade para transportar mais de 24 mil contêineres, o MSC Irina é um colosso que redefine o que é possível no transporte marítimo global. Projetado para conectar continentes e abastecer cidades inteiras em uma única viagem. Ele representa o ápice de décadas de inovação e eficiência. Podendo empilhar contêineres até a altura de um prédio de 22 andares, este gigante foi pensado para transformar a logística mundial e consolidar-se como o rei dos mares. Em abril de 1956, um antigo petroleiro militar convertido cruzava discretamente as águas entre Nova Jersey e o Texas. Era o Ideal X, um pequeno navio que foi o primeiro da história a transportar contêineres. Poucos imaginavam que aquela pequena viagem marcaria o início de uma revolução que transformaria para sempre o comércio mundial, inaugurando o conceito de carga padronizada e empilhável. Malcolm McLean, um visionário empresário de caminhões da Carolina do Norte, havia acabado de inventar algo que mudaria o curso da história. Não era apenas uma caixa de metal, era a chave para um mundo globalizado. O Ideal X não apenas reduziu drasticamente o tempo e o custo de embarque, mas também deu início a uma revolução, lançando as bases para a globalização como conhecemos hoje. Uma inovação que conectou mercados, acelerou o comércio e mudou para sempre o cenário da economia mundial. Nos anos seguintes, o que começou como navios convertidos de até 1000 TEUs evoluiu rapidamente. A primeira geração de porta-contêineres eram embarcações modificadas, lentas e limitadas, navegando a apenas 18 a 20 nós, mas a busca implacável pela eficiência logo exigiu mais. Durante os anos de 1980, a busca por economias de escala levou à construção de navios cada vez maiores, até que em 1985 foi atingido o chamado limite Panamax, o maior tamanho possível para um navio cruzar as eclusas do Canal do Panamá, com cerca de 294 metros de comprimento, 32,3 metros de largura e capacidade para aproximadamente 4.000 contêineres. Esse padrão, que por décadas definiu o teto da engenharia naval, logo seria superado pela corrida global por embarcações ainda mais colossais, inaugurando uma nova era de gigantismo nos mares. O século XXI testemunhou uma explosão de tamanhos como nunca se viu antes. Em 2017, o OOCL Hong Kong quebrou a barreira dos 21.000 TEUs, sendo o primeiro navio a superar essa marca histórica. Mas os recordes caíam como dominós. O Mall Triumph, com 20.150 TEUs, foi rapidamente superado pelo Madrid Maersk, com 20.568 TEUs. Então, chegou o OOCL Spain em 2023, um colosso de 24.188 TEUs, que parecia ser o limite da engenharia naval. Construído pela Nanton Cosco Ship Engineering, este gigante representava décadas de evolução tecnológica. Sua capacidade excedia o Ever Alot de 24.004 TEUs, estabelecendo um novo padrão. Mas em março de 2023, os limites foram novamente redefinidos. O MSC Irina emergiu dos estaleiros Yangzijiang Shipbuilding como o novo rei dos oceanos. Com impressionantes 24.346 TEUs de capacidade, este Leviatã, de 399,9 metros, destronava o OOCL Spain por uma margem de 158 TEUs. As dimensões do MSC Irina desafiam a compreensão, com comprimento equivalente a 4 campos de futebol, largura de 61,3 metros e capacidade para mais de 24.000 contêineres. Para visualizar essa escala, imagine uma fila de pouco mais de 24.000 caminhões de 14 metros. Ela se estenderia por impressionantes 340 quilômetros, quase a mesma distância entre São Paulo e o Rio de Janeiro, separadas por 357 quilômetros. O processo de construção do MSC Irina foi marcado por desafios técnicos e prazos apertados.
Em novembro de 2021, nos estaleiros da Jiangsu Yangzijiang Shipbuilding Group, começou a construção daquele que se tornaria o maior porta-contêineres do mundo, com 399,9 metros de comprimento e capacidade para 24.346 TEUs. Para suportar as forças do mar, navios desta magnitude necessitam de placas de aço com espessuras entre 100 e 110 milímetros para resistir à flexão do casco. Isso representa um aumento significativo comparado aos navios convencionais. O cronograma era rigoroso. A montagem principal teve início em junho de 2022, com apenas 144 dias no dique seco, e em agosto daquele ano, o navio foi lançado ao mar, um momento de tensão para toda a equipe. Em fevereiro de 2023, o navio enfrentou semanas de testes intensos, sendo submetido a todas as condições que poderia enfrentar em décadas de serviço. Avaliado em mais de 200 milhões de dólares e pesando cerca de 300 mil toneladas totalmente carregado, o MSC Irina consagrou-se como símbolo de inovação e ousadia na engenharia naval moderna, marcando uma nova era para o transporte marítimo global. Além do puro tamanho, o MSC Irina representa avanços tecnológicos significativos. Sua configuração de baia e deck house dianteiro maximizam a eficiência de carregamento. O navio consegue empilhar contêineres em até 26 camadas de altura. Seu motor consome impressionantes 300 toneladas de combustível por dia, suficiente para abastecer 1.000 caminhões. Este colosso também incorpora tecnologias para redução de emissões, atingindo de 3 a 4% menos emissões de carbono comparado aos seus antecessores. Ironicamente, enquanto o MSC Irina representa o ápice da eficiência por escala, também simboliza os desafios do gigantismo. A crise do Ever Given, em 2021, quando um navio de 400 metros bloqueou o Canal de Suez por 6 dias, revelou a fragilidade de depender destes colossos. O bloqueio causou perdas de 9,5 bilhões de dólares por dia em mercadorias, mostrando como estes gigantes, ao mesmo tempo que otimizam custos, criam riscos sistêmicos para o comércio global. O MSC Irina não é um acaso, é parte de uma estratégia meticulosamente planejada. A MSC, fundada por Gianluigi Aponte em 1970, com um único navio, agora controla mais de 600 embarcações e 20% da capacidade global de transporte. Este gigante faz parte de um programa ambicioso que inclui mais de 130 navios em construção. A MSC planeja construir uma frota de 5,5 a 6 milhões de TEUs. Desde o início do século, o tamanho dos navios aumentou 4 vezes. O MSC Irina representa não apenas o estado da arte da engenharia naval, mas também uma revolução silenciosa que acontece longe dos olhos do público. Enquanto navegamos pela internet em segundos, estes gigantes atravessam oceanos em semanas, carregando os produtos que definem nossa vida moderna. Com uma revolução que começou com apenas 58 contêineres em 1956 e agora move mais de 24 mil contêineres em uma única viagem. Uma evolução que transformou não apenas o transporte marítimo, mas a própria estrutura da economia global.